A solidão é perigosa, ela é viciante, uma vez que você vê quanta paz há nela. Você não quer mais lidar com pessoas. Friedrich Nietzsche. Você já percebeu como as pessoas mais fortes, mais centradas, muitas vezes preferem ficar sozinhas? Não é porque são arrogantes, frias ou antissociais. É porque elas descobriram um segredo que quase ninguém entende. A solidão pode ser um superpoder. Imagina isso. Você está num lugar cheio de gente, todo mundo falando, postando, tentando provar alguma coisa. Mas no meio desse barulho todo, tem sempre aquela pessoa tranquila, que não precisa de aplauso para saber seu valor. Essa pessoa geralmente é vista como diferente, até estranha, só que por trás desse jeito reservado, existe uma força que ninguém tira. Mas será que solidão é mesmo coisa de quem é forte? Ou será que é um mecanismo de defesa, uma fuga? Hoje, você vai entender que solidão, para quem sabe usar, é o melhor caminho para encontrar a própria voz. E talvez até se proteger de um mundo que, cada vez mais, quer que todo mundo pense igual. Vou te mostrar a visão de Nietzsche, o filósofo que dizia que aquele que não pode viver sozinho só pode viver como escravo. E também do Jung, que provou que autoconhecimento só acontece quando você encara o silêncio e a própria mente de frente. Fica comigo até o final, porque você vai sair desse vídeo com outra cabeça. E quem sabe, até com orgulho de ser diferente e não fazer parte da manada. Agora respira fundo, porque a viagem vai ser intensa, do barulho das multidões ao silêncio profundo da consciência. Muita gente acha que solidão é coisa de fracassado. Mas se você olhar para a história dos grandes líderes, artistas, filósofos e até dos empresários de sucesso, vai ver que a maioria deles buscou a solidão em algum momento decisivo da vida. Nietzsche dizia que as grandes alturas só são conquistadas por quem consegue ficar sozinho. Ele não falava isso por arrogância. Nietzsche passou a vida lutando contra a própria saúde, isolado, incompreendido, mas dali ele tirou as ideias mais poderosas da filosofia moderna. Na solidão ele questionou tudo: moral, costumes, a própria religião. Ali, nas horas mais difíceis, longe dos aplausos, ele escreveu obras que mudaram o pensamento do mundo. E sabe por quê? Porque só na solidão você ouve a sua voz de verdade, não a da multidão, não a da família, não a dos amigos que querem te puxar para baixo. Jung, outro gigante, foi além. Disse que a solidão não é a ausência de gente, mas o momento em que você decide não se curvar ao que a maioria pensa. É quando você consegue ser inteiro sem se quebrar só para caber na expectativa dos outros. Jung falava do processo de individuação. Para ele, só quem consegue olhar para dentro, em silêncio, é capaz de descobrir quem realmente é, e não só o que o mundo espera que seja. Quantas vezes você já sentiu que precisava se afastar para não perder a cabeça? Ou percebeu que só cresceu de verdade quando ficou sozinho com seus pensamentos, encarando suas dores, suas verdades, sem filtro e sem plateia? É nessa hora que você se encontra. É ali que nasce a força real. Muitos evitam a solidão porque têm medo do que vão encontrar dentro de si mesmos. Mas quem é forte, encara esse medo, atravessa o deserto e sai do outro lado mais inteiro. Imagina uma cena. Você acorda cedo, enquanto todo mundo ainda está dormindo. A casa está em silêncio. Você prepara seu café, sente o cheiro, ouve só o barulho da xícara, abre a janela, olha para o céu. Ninguém te apressa, ninguém te cobra nada. Nesse instante você não precisa agradar ninguém. Seus pensamentos estão livres. Você pensa sobre a vida, sobre o que realmente importa para você. Agora, compara isso com aquele momento em que você está numa festa barulhenta, rindo por obrigação, fingindo estar se divertindo só para não ser o estranho. Quantas vezes a gente se afasta de si mesmo só para caber no mundo dos outros? Ser forte não é nunca sentir solidão, mas sim não se perder de si mesmo quando ela bate. Agora, pensa nas grandes decisões da sua vida. A maioria delas aconteceu quando você parou para refletir, em silêncio, longe das opiniões dos outros. Pode ter doído, pode ter dado medo, mas foi ali que nasceu a coragem de fazer o que precisava ser feito. Agora pensa comigo.
Você já reparou como é fácil se perder no meio da multidão? A maioria faz o que todo mundo faz, repete o que todo mundo diz, só para não se sentir estranho. Só que tem um preço aí. Quando você foge da solidão a qualquer custo, acaba fugindo de si mesmo. Quer ver um exemplo real? Pega aquela galera que vive de aparecer em festa, postar tudo em rede social, colecionar amigos, likes, seguidores, mas basta desligar a tela e o silêncio aparece. E aí? Se não tem paz com você mesmo, nada preenche. Tem também aquele cara ou aquela mina que termina um relacionamento e já pula para outro, só para não sentir o vazio. Mas enquanto não encara esse vazio, nunca vai amadurecer de verdade. A pessoa se acostuma com companhia vazia, conversa superficial, só para não encarar a própria cabeça. O que Nietzsche, Jung e tantos outros perceberam é que o verdadeiro crescimento vem do confronto com o silêncio. Quando a solidão dói, é porque tem coisa aí dentro que precisa ser olhada. Só na solidão você descobre o que é seu de verdade, o que veio de fora, o que você acredita mesmo ou só repetiu porque alguém te ensinou. É nesse processo que nasce a autenticidade, a coragem de dizer não, a clareza para fazer escolhas de verdade. Solidão não é castigo, é laboratório de transformação. Agora deixa eu te contar uma história real. Nelson Mandela ficou quase 30 anos preso, isolado numa cela minúscula. A maioria das pessoas quebraria, enlouqueceria. Mas Mandela usou a solidão para refletir, amadurecer, se fortalecer. Foi ali, naquele silêncio forçado, que ele planejou o futuro da África do Sul. E saiu da prisão não como um homem amargo, mas como um líder preparado para perdoar e transformar. O mesmo vale para tantos outros. Steve Jobs, quando foi demitido da própria empresa, passou um tempo sozinho, pensando, criando, até voltar com ideias que mudaram o mundo. A solidão, quando bem aproveitada, vira combustível para uma nova fase de vida. Agora pensa, quando você se afasta do barulho, você começa a perceber o que é essencial e o que é só distração. Ali nasce a diferença entre viver de verdade e só passar pela vida. Primeira coisa, solidão não é se isolar do mundo, é saber ficar com você mesmo sem medo. Tem diferença entre ficar sozinho e se sentir abandonado. Quem é forte transforma o tempo sozinho em tempo de autoconhecimento. Como fazer isso na prática? Começa desligando um pouco o barulho externo. Fica um tempo sem mexer no celular, sem procurar validação em curtida ou comentário. Vai dar vontade de correr, de buscar distração. Mas se você aguenta alguns minutos nesse silêncio, já percebe que não vai morrer. Muito pelo contrário, vai começar a se entender melhor. Segundo passo, usa esse tempo para questionar o que você realmente quer. Pergunta para si mesmo: isso é um desejo meu ou é só para agradar alguém? A resposta pode doer, mas é aí que começa o processo de virar gente de verdade, não personagem. E outra coisa, a solidão também é o melhor momento para criar. Músicos, escritores, inventores. As melhores ideias surgem no silêncio, não no barulho. A criatividade floresce quando ninguém está julgando, criticando ou esperando o resultado imediato. Tem medo de encarar a solidão? Todo mundo tem. Só que é nessa coragem de ficar sozinho, de se encarar de frente, que a força real nasce. Que não para por aí. Você pode usar a solidão para planejar sua vida, rever suas prioridades, até para descansar de verdade, sem precisar de estímulo o tempo todo. E lembre-se, solidão não é ausência de amor, é respeito por si mesmo. Quem aprende a se amar na solidão volta para o mundo mais inteiro, sem carência, sem precisar da aprovação dos outros a cada passo. Mas calma aí. Solidão não é desculpa para virar antissocial, se fechar para o mundo e achar que não precisa de ninguém. Isso aí já não é força, é fuga. Tem muita gente que confunde solitude com isolamento, mas são coisas bem diferentes. Quando você foge do contato com o mundo, se esconde dos seus próprios problemas, evita conversar, perde o interesse em amizade, família, tudo isso pode virar um buraco perigoso. O ser humano não nasceu para viver sozinho o tempo todo. Sabe aquele ditado? Quem anda sozinho chega mais rápido, mas quem anda junto vai mais longe. Tem verdade aí. O segredo é achar o equilíbrio.
Usar a solidão para se fortalecer, mas saber a hora de abrir a porta e trocar ideia, pedir ajuda, construir junto. Se isolar demais pode te deixar amargo, te faz perder oportunidades, ficar com a mente fechada. Por isso, lembra, o verdadeiro forte é aquele que vai para o silêncio, aprende com ele, mas volta para o mundo mais inteiro, mais lúcido, pronto para somar. O desafio é saber ir e voltar, entrar na solidão para se reencontrar e depois sair dela para viver de verdade. E não tenha vergonha de buscar ajuda se perceber que está pesado demais. Psicólogo, amigos, fé, tudo isso pode ajudar a equilibrar a jornada. Deixa eu te contar mais uma história. Frida Kahlo, uma das maiores artistas do século XX, passou boa parte da vida de cama, sozinha, por causa de doenças e acidentes. A maioria das pessoas teria desistido, se entregado à tristeza. Mas ela usou esse tempo para criar suas obras mais intensas, pintando a própria dor e transformando o sofrimento em arte. Assim como ela, quantas vezes a vida força a gente a ficar só, e ali, no fundo do poço, nasce uma força criativa que ninguém imaginava. O segredo não é fugir da solidão, mas perguntar: o que eu posso criar com isso? Agora quero te desafiar. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio absoluto, só com seus pensamentos? Você consegue ficar meia hora, uma hora, sem distração, só ouvindo a própria mente? O que você descobre sobre si mesmo quando o mundo cala? Já tentou usar a solidão para resolver um problema? Criar um projeto? Tomar uma decisão difícil? Manda nos comentários. Qual foi o momento mais transformador que você viveu na solidão? Vamos trocar experiências, porque às vezes é na história do outro que a gente encontra força para continuar. No fim das contas, a solidão não é um fardo. É um presente para quem sabe aproveitar. É no silêncio que você encontra sua verdadeira voz, sua essência, seus limites e seus sonhos. É ali, longe do barulho, que nasce a coragem de ser diferente, de não seguir o rebanho, de não viver só para agradar. Nietzsche já avisava: o homem que não suporta a solidão, tampouco suportará a liberdade. E Jung completa: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, da próxima vez que a solidão bater na porta, não foge não. Usa esse momento para se conhecer, para crescer, para sair do outro lado mais forte do que nunca. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Comenta aqui embaixo. Você é do time que foge da solidão ou já aprendeu a tirar força dela? Vamos trocar ideia nos comentários, porque mesmo sozinho, a gente nunca caminha completamente só quando encontra quem pensa igual. E se quer mergulhar ainda mais fundo na mente humana, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora juntos desvendar esse abismo da consciência. Até a próxima e lembra, não tenha medo do silêncio, é nele que a tua força nasce.